coloquei o título Ministério e a Vida de Estevão. Estevão é uma pessoa que passa rapidamente nas Escrituras Sagradas, mas é um homem assim espetacular. É um homem que fez a diferença no reino de Deus. É um homem que foi intenso em tudo aquilo que viveu para a obra e para o reino de Deus. E com certeza receberá a sua recompensa, a sua coroa, o seu galardão na presença do Senhor. Mas recapitulando um pouquinho, no domingo passado nós vimos que algo novo aconteceu na igreja. O que foi esse algo novo? A igreja então passa por um momento de dificuldades, um momento em que um conflito interno surge dentro da igreja. Qual foi esse conflito? As viúvas de descendência grega estavam sendo negligenciadas na distribuição dos alimentos. A igreja fazia um serviço de distribuição de alimentos para as viúvas necessitadas. Então havia um grupo de viúvas de origem hebraica e outras de origem grega. Todos eram judeus, mas eles tinham a sua cultura, a sua origem. E essas de origem grega estavam sendo negligenciadas de alguma forma, elas não estavam recebendo a comida que deveriam, da maneira que deveriam. E levaram o problema para os apóstolos. Isso é algo que nós falamos a respeito disso, é algo muito importante de nós fazermos. O que nós não podemos fazer quando temos um problema? Nós não podemos nos calar. Porque ficarmos calados não resolve o problema. O problema continua lá dentro, ele continua a nos atrapalhar, nos consumir. A primeira coisa a fazer é o quê? É colocarmos para fora, é expor o problema, é expor a situação. E foi o que elas fizeram. Há um problema. Levaram aos apóstolos. Estamos sendo negligenciados na distribuição dos alimentos. Então os apóstolos, direcionados por Deus, chegaram a uma conclusão. Era um problema sério. Então eles dizem assim, nós precisamos levantar 7 homens. Então é nesse momento que nasce o ministério do diaconato dentro da igreja. São instituídos os primeiros diáconos. Diácono é igual a servo, aquele que serve. Homens que estavam ali prontos para servir em qualquer possibilidade, necessidade possível. Porém, deveriam ser qualificados, e muito bem qualificados, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, de boa reputação. Em Timóteo, nós temos uma lista maior das qualificações do diácono, da diaconisa, que são, na verdade, os servos da igreja. É interessante, nós podemos perguntar assim, por que os próprios apóstolos não resolveram a situação? Sim, eles poderiam, porém eles disseram algo muito interessante. Não é razoável o quê? Negligenciarmos o estudo da palavra de Deus e a oração para servirmos à mesa. Eles tinham total entendimento de que aquela situação era uma situação gravíssima, seríssima na igreja e precisava ser resolvida. Porém, eles sabiam o quê? Que não era para eles resolverem aquilo, porque eles tinham também uma função nobre e importantíssima para realizar na igreja. Qual era a função deles? Alimentar a igreja espiritualmente, interceder pela igreja através das orações. Por isso eles oram a Deus e pedem que as pessoas levantem 7 homens para resolver aquela situação. Isso é o corpo de Cristo. Nós somos um corpo formado por muitos membros, e quando cada membro está cumprindo o seu papel perfeitamente, no seu local, o corpo funciona corretamente. As coisas vão acontecer e ninguém vai ficar sobrecarregado. Então foi esse motivo, foi essa questão, e eles então fazem, chamam, escolhem 7 homens, os apóstolos oram por eles, e eles começam a resolver essas questões dentro da igreja. Com compromisso, com sabedoria, com boa reputação e principalmente cheios do Espírito Santo. Cuidavam de todas as questões práticas da igreja. Os diáconos. E que linda função, quão necessária é essa função de diáconos na casa do Senhor, de diaconisas, de homens e mulheres comprometidos com a obra de Deus. É interessante porque muitos querem servir na igreja. Poxa, meu desejo é servir na igreja.
Eu gostaria muito de me envolver, de assumir alguma responsabilidade, de servir na igreja. Entretanto, muitos acabam esquecendo, não compreendem que o serviço na igreja é um serviço voluntário. Nós sabemos disso. Voluntário é que você faz de vontade própria. Você não é pago para fazer o serviço na igreja, você se disponibiliza. Porém, embora o serviço do diaconato, o serviço na igreja seja um serviço voluntário, ele exige tanto ou mais compromisso e responsabilidade do que o serviço que nós temos aí fora. Com o nosso trabalho, com as nossas obrigações na faculdade, com as nossas obrigações no lar. O serviço na igreja, embora voluntário, ele exige muito compromisso e responsabilidade. E é aí que muitos de nós nos atrapalhamos, porque esquecemos desse ponto. Muitos de nós pensamos o seguinte: bom, se der, eu vou. Se eu puder, eu faço. Se não chover, pode contar comigo, né? Se eu não tiver dormido muito tarde na noite anterior, estarei lá com certeza. Mas não é assim. Se não existe compromisso e responsabilidade, está faltando algo. Sabe por quê? Porque nós temos compromisso e responsabilidade com quem? Não é com o pastor, não são com os irmãos, é com Deus. Quando eu assumo uma responsabilidade, por exemplo, uma responsabilidade de servir na mesa. Vou usar quem está ali agora, o Marcelo. O Marcelo não vai poder chegar e falar assim: pô, tem um compromisso com o Alexandre. De certa forma, sim. Mas o compromisso dele, a responsabilidade dele é com Deus. No louvor, na palavra. Eu tenho que me preparar para a palavra, claro que é para trazer uma mensagem para vocês, mas o meu compromisso é com Deus. Na cozinha, o Antônio, ou todos aqueles que se envolvem nesse ministério, o seu compromisso é com Deus. É importante nós entendermos isso. Quando nós fazemos alguma coisa no ministério infantil, a responsabilidade, o compromisso é com o Senhor. E quando nós não entendemos isso, nós fazemos as coisas muito relaxadamente, às vezes até de forma displicente. E uma outra coisa importante nesse assunto, que quem vai nos recompensar pelo nosso trabalho é o Senhor. Nunca espere a recompensa entre as pessoas. A recompensa nossa é do Senhor, porque nós trabalhamos para Deus, a nossa fidelidade é com o Senhor, e quem vai nos retribuir é o Senhor. Jesus, falando a respeito de segui-lo, lá em Lucas 14, tem aqui o texto, eu acho, Lucas 14, do 25 ao 34, olha o que fala: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Uau! Foi Jesus mesmo quem disse isso, foi o próprio Jesus quem disse isso. Para seguir a Jesus, ele deve ser o primeiro nas nossas vidas. Compromisso, responsabilidade com ele. E olha o que ele fala mais. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. É um compromisso que você assume e de repente você desassume. É um compromisso que você tem e de repente você não quer mais. É semelhante a esse homem que começa a construir uma torre, mas de repente ele fica sem recursos e depois começam a rir dele, porque olha o que ele fez. Uma torre pela metade. Então, o serviço com o Senhor, o compromisso com a obra de Deus é algo sério. É algo que deve ser calculado realmente. Será que eu estou disposto a pagar o preço? Porque é um compromisso com Deus. Lembra quando Jesus fala assim: tive fome, me deram de comer, tive sede, me deram de vestir. E quando, Senhor, nós nunca te vimos dessa situação. Aí ele fala assim: quando vocês fazem para um desses, fazem a mim.
Então o nosso compromisso é com o Senhor. Quando nós fazemos qualquer coisa na igreja para o corpo, para o irmão, na verdade nós estamos fazendo para quem? Para Ele, a Ele, ao Senhor. Ou qual é o rei que, pretendendo sair a uma guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A importância do compromisso. É interessante porque muitas vezes nós queremos seguir a Jesus, esse é um desejo do nosso coração, mas nós queremos seguir a Jesus no grau easy. É igual no videogame, quero jogar no easy. No easy é fácil, gente. Servir a Jesus no easy é aquela maneira, quando der, se eu puder, se não chover, se eu não for dormir tarde. Mas nós temos um compromisso. Eu não posso simplesmente... Eu já falei para vocês várias vezes eu não quero vir. Não quero estudar, não quero fazer o que Deus me chamou, mas eu não posso fazer isso. Ou vocês acham que eu sempre quero estar na igreja, que eu sempre quero fazer a obra de Deus? Não, nem sempre. Às vezes eu não quero. Só que eu não tenho essa opção. E eu sei disso, e eu não faço por obrigação, não. Eu faço por amor. Porque eu começo a lembrar o que o Senhor fez por mim. Eu começo a lembrar também que eu faço para o Senhor. E aí o Senhor tira aquele pensamento, aquela sensação e renova as minhas forças. Eu sei que com você é assim também. Nós temos que perseverar, servir firmes. E Estevão foi um homem desse. Estevão começa como um diácono na igreja, servindo às mesas. Fidelidade, compromisso, responsabilidade. E olha que interessante, Lucas 16, do 10 ao 15, é uma promessa de Deus. Fala assim, quem é fiel no pouco, esse versículo todo mundo conhece, Quem é fiel no pouco também é... como é isso? Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, é isso mesmo, estava com outra coisa na minha cabeça. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Então, na verdade, as coisas começam no primeiro passo. Não adianta eu dizer assim, quando eu estiver lá, aí sim eu vou fazer. Não, se eu não fizer agora, eu não vou fazer lá. Porque quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. E assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Bom, eu queria mais essa primeira parte. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. E o processo qual é? Quando nós somos fiéis no pouco, naturalmente nós teremos o que? Outras oportunidades. O Senhor nos colocará no muito. O Senhor vai nos usar. E é essa palavra que se cumpre na vida de Estevão. O Senhor o levanta, ele passa a servir como um diácono, ele passa a servir com fidelidade e compromisso, e naturalmente o quê? Outras oportunidades surgem para Estevão, porque ele foi fiel no pouco, será fiel no muito. E aí nós chegamos no verso 8, o verso dessa manhã. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Então aqui você já vê o quê? O Senhor dando outras oportunidades para ele, porque ele começa servindo às mesas. Ele começa organizando a fila, ele começa fazendo um cadastro das senhoras, ele começa fazendo um planejamento, buscando o alimento, vendo os detalhes, vendo o que cada um iria fazer, porque
servir as mesas envolvia muita coisa. Uma logística muito grande, vocês sabem disso, né? É um planejamento grande, são muitas pessoas. Muitas pessoas. Só que rapidamente, Estevão começa a ter outras oportunidades e fala que realizava maravilhas e sinais. Quando nós lemos isso nos capítulos anteriores, isso está sempre relacionado a quem? Aos apóstolos. Mas agora você vê o que? Um diácono Estevão também mencionando isso a respeito dele. Um homem que está realizando sinais e maravilhas. A promessa do Senhor se cumpre na vida de Estevão. Começou servindo à mesa e agora está tendo outras oportunidades. E essa tradução fala que ele estava cheio de Deus. Para que uma pessoa esteja cheia de Deus, ela precisa estar o quê? Vazia de si mesma. Se você quer estar cheio de Deus, você precisa se esvaziar de si mesmo. É o primeiro passo. Quando tem muito de nós mesmos dentro de nós, não há espaço para Deus entrar dentro de nós. Então Estevão era um homem cheio de Deus, por quê? Porque ele fez o que nós lemos ali em Lucas 16. Negou a si mesmo, tomou a sua cruz e seguiu a Jesus. Negar a si mesmo é morrer para si mesmo, é esvaziar-se de si mesmo. E quando eu me esvazio de mim mesmo, quem pode me encher é o Senhor. E Estevão então era um homem cheio de Deus. Cheio de Deus. E cheio de graça. Não significa que ele era um homem engraçado, né, que ele chegava contando histórias engraçadas, mas não, ele era um homem cheio da graça de Deus, porque ele sabia quem ele era, ele sabia de onde ele veio, e ele sabia o que o Senhor fez por ele, e pelo Senhor é que ele estava ali. Cheio da graça de Deus, cheio de Deus, e por causa disso, ele era usado por Deus para realizar sinais e maravilhas entre o povo. E é lindo isso, gente, ver essa progressão que Deus faz nas nossas vidas, que Deus tem para nós. Mas tudo começa, e é essa lição que eu quero que cada um de nós entenda, com a fidelidade no pouco, com o entendimento de que nós precisamos sim entender que, embora a obra do Senhor seja uma obra voluntária, ela exige sim compromisso, dedicação, zelo, respeito, amor, porque é uma obra, é um compromisso que nós temos com Deus, com o Senhor. Então esse é Estevão agora sendo usado grandiosamente, poderosamente por Deus. E aí nós sabemos que quando isso acontece, logo surgirão o quê? Oposição, tribulação e ataque. Nós temos vivido isso, né? O Senhor tem feito uma obra maravilhosa nas nossas vidas e de repente vem aquela nuvem de oposição contra a nossa igreja, contra as nossas vidas. Não apenas contra esse lugar, mas contra cada lar, contra cada pessoa, contra cada um de nós. E aí surgem dificuldades no trabalho, surgem dificuldades na vida, na saúde, surgem dificuldades matrimoniais, diversas dificuldades que surgem, dificuldades de relacionamento, dificuldades individuais de cada um, que surgem como uma nuvem de ataque do mal contra as nossas vidas. E o que nós temos que fazer? Da mesma forma que ela vem contra as nossas vidas, nós devemos orar para quê? Para que ela vá embora. Qual é o grande perigo nosso? O grande perigo nosso é quando nós nos encontrarmos numa situação que parece estar fora do controle, é tentarmos resolvê-las com as nossas próprias forças. Estamos passando por muitos problemas agora e agora. Precisamos então montar um mutirão de resolvem problemas. É isso mesmo? É. E aí a gente tenta resolver um bocado de mais. Não, gente, é um mutirão de oração. Porque os problemas surgiram do nada. É uma nuvem de ataque que vem contra as nossas vidas. Nós temos que orar para que ele corra do nada, para que ele fuja, para que se resolva. Vocês estão entendendo? Claro que nós vamos agir, claro que nós vamos conversar, claro que nós vamos orar, claro que nós vamos nos mover, porém, é importante entender que é um ataque das trevas que vai ser retalhado, combatido com
um ataque espiritual de Deus, de oração, de unidade, de buscarmos o quê? O Senhor, de buscarmos o quê? Estarmos unidos. Isso é obra de Deus. A oposição vai sempre se levantar contra as nossas vidas. Ontem a gente foi lá em Belfort Roxo, no aniversário da igreja lá de 5 anos. Foi algo assim maravilhoso. Eu gosto de ir para lugares assim, bem simples a igreja, o pastor um cara humilde, e você acha que vai para ministrar, você sai dali com um bocado de soco na boca do estômago. Deus falando contigo ali, Senhor, obrigado. Porque o Senhor te coloca na perspectiva correta das coisas. É muito fácil nós perdermos a perspectiva e olharmos para nós como coitados, como, pobrezinho de mim, a minha situação terrível. E não é assim, de forma alguma. De forma alguma. E eu fui muito abençoado ali, muito encorajado. E aí o verso 6 fala assim, o capítulo 6, verso 9, fala assim: contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então esse é Estevão, um homem de Deus, compromissado com o Senhor, que surge como um diácono, que é fiel a Deus, que serve de todo o coração, compromisso, responsabilidade. De repente o Senhor começa a usá-lo para realizar sinais e maravilhas, e logo os judeus de diversas sinagogas se levantam contra ele. E onde Estevão estava, lá estavam eles. O que é isso que você está fazendo? Quem é você? Por que você está fazendo isso? Em nome de quem? Como nós conhecemos que foi com Jesus, que tem sido com os apóstolos, agora com Estevão. Um grupo de homens estudados, um grupo de homens preparados, um grupo de homens arrogantes, um grupo de homens perversos que se levantam e se opõem contra Estevão. Mas algo interessante, embora eles fossem tudo aquilo, não podiam resistir à sabedoria de Estevão, que lhe era dada pelo Espírito Santo. E Estevão engolia todos eles em argumentos. A Isabel estuda comigo, lá na Unirio, né, Isabel? Outro dia estava tendo uma palestra lá, e aí um professor que já é... Tudo que você pode ter, ele já tem, né? Doutorado, mestrado, tudo ele tem. E aí na palestra dele ele falou assim, porque como é que é? No judaico-cristão, né? No judaico-cristão, Paulo teve uma visão, e a visão de Paulo descia um lençol, e naquele lençol haviam animais pegajosos, né? E a visão dizia o seguinte para Paulo: mata e come. E na verdade a mensagem qual é? Para que eles matassem os inimigos do judaísmo cristão, os povos. E aí é mais ou menos isso. Esses homens sábios que se levantam para confrontar Estevão, mas Estevão vem e responde, porque ele tem muito mais sabedoria. Para começar, não é Paulo, foi Pedro que teve a visão. Para começar, são os animais impuros que os judeus não podiam comer. E para começar, não está falando de matar ninguém não, porque o Senhor, a história não acaba ali. O Senhor fala para ele assim: não chame impuro aquilo que o Senhor purificou. Na verdade, a mensagem qual era? Que o evangelho agora era para os gentios também, não eram apenas para os judeus. Porque os judeus tinham preconceito com os gentios. Então Pedro, que era um judeu daqueles bem tradicional, o Senhor teve que trabalhar na vida dele, para que Pedro dissesse: não, é verdade, o Senhor me mostrou num sonho que Ele quer alcançar os gentios, que Jesus morreu pelos gentios também, que o evangelho é para os gentios. Não tem nada a ver para matar os inimigos do judaico-cristão. É mais ou menos isso. Esses homens que se levantam contra Estevão, e Estevão os destrói pela sabedoria que ele tinha, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito.
ele pode ser formado, pós-graduado, se ele não tiver o Espírito Santo, ele não entende a palavra. Ele vai falar besteira, bobeira. Nós conhecemos a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos a revelação das Escrituras. Não temos o que temer. E era isso que eles ficavam irritados com os discípulos. Pescadores, homens sem estudo, porém, mas eles percebiam que eles andaram com Jesus, eles estiveram com Jesus. E foi o que aconteceu. Percebendo que não teriam como vencer Estevão, eles levantam falso testemunho contra Estevão. Começam a mentir a respeito de Estevão. E aí o verso 12 fala assim: com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: estes homens não param de falar contra este santo lugar e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá esse lugar. E aí eles apontam para o templo, né? E mudará os costumes que Moisés nos deixou. Então, quando eles veem que no argumento eles não conseguem enfrentar Estevão, eles levantam um falso testemunho e vêm com aquele sangue na boca. Eles querem matar Estevão, eles querem acabar com Estevão. Essa é a tática do inimigo. Começam a dizer que Estevão disse que Jesus era maior do que Moisés, né? E ele disse que Jesus é maior do que Moisés, e para eles isso era uma grande blasfêmia. Jesus é o Messias, Moisés é o profeta que aponta para o Messias. Estevão disse que Jesus é Deus, para eles isso é uma grande blasfêmia. Jesus disse: eu e o Pai somos o quê? Um. Estevão sabia disso. Ele é Deus. Deus o ressuscitou. Esse homem blasfema. Começa uma coisa, como fizeram com Jesus, fazem agora com Estevão. Jesus é maior do que o templo. O templo para eles era algo... adoravam o templo. Como Jesus pode ser maior do que o templo? Como ele pode destruir o templo? E os discípulos deles dizem isso. E aí, a multidão que ainda está indefinida, que tem aquela raiz do judaísmo, ela fica em dúvida. Aí a multidão é aquilo, né? Pega! Todo mundo começa a gritar atrás. A multidão vai atrás. Quem estuda o fenômeno da multidão sabe como é que é, né? Basta um, vai todo mundo atrás. Um grupo que gritava Hosana, Hosana, quando Jesus entra em Jerusalém, uma semana depois grita, crucifica-o, mate-o. O grupo que vê Paulo como um Deus, de repente quer acabar com a vida dele. As pessoas são assim, mudam de opinião de uma hora para outra. Basta ouvir uma outra parte, uma outra história. E Jesus é o cumprimento da lei. Que blasfêmia! Eles começam a acusar Estevão ali diante do sinédrio. Jesus é maior do que a nossa religião, o judaísmo. Como assim? E aí nós vamos concluir, nós vamos terminar brevemente hoje, porque nós vamos para a Santa Ceia. A resposta de Estevão, olha o que fala no verso 15. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Não acho que ele começou a brilhar ali e começou a ficar com uma cara de anjo, mas eu acho que é a serenidade, eu acho que é a paz, é o Espírito Santo dentro dele, no meio de tanta acusação, no meio de tanta tribulação, no meio de tanta mentira, no meio de tanta pressão. Estevão está em paz, né? Um rosto de anjo, consciência tranquila. Eu estou sendo perseguido porque eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou sendo perseguido porque eu tenho sido fiel ao Senhor. Essas acusações contra mim são falsas. Eu não tenho nada a temer e nada a esconder.
E aí é dito que o semblante dele era como de um anjo. É aquele que diz assim, o Senhor é o meu advogado. E eu quero falar para vocês uma coisa. Nós vamos ver o capítulo 7, tem um grande discurso de Estevão, e aí ele acaba morrendo, apedrejado. Ele é o primeiro mártir da igreja, aquele que morre pela fé em Cristo, o primeiro que morre depois de Jesus pela fé. E... uau, que vida triste. Não, foi uma vida triunfante. Estevão foi fiel. Estevão foi fiel no pouco. Estevão teve outras oportunidades. Estevão sempre caminhou na verdade. Estevão sempre foi com o coração dedicado ao Senhor. E que ele seja um exemplo para nós. Que a vida de Estevão seja um exemplo para cada um de nós.